Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, por aqui Alisson Feitosa, e dessa vez mostrando a vocês que nem tudo que é diferente é errado. Portanto, cuidado com a verdade absoluta de alguns instrutores de tiro. Fica conosco até o final e você vai entender o porquê. Aproveita, já deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para receber novo conteúdo. Vamos lá? Então vamos lá pessoal, hoje a gente vai falar de algumas técnicas, habilidades ou até mesmo fundamentos do tiro que a gente já viu ao longo dos anos, como aluno, como professor, trocando ideia com vários atiradores, combatentes do Brasil e fora do Brasil. Técnicas diferentes, mas que não necessariamente são erradas e que por vezes são demonizadas por outros instrutores. Então cuidado se alguém está ali prometendo verdade absoluta, a minha técnica é a melhor, a minha é a mais eficiente. Cuidado, a gente vai aqui exemplificar algumas, é evidente que a gente não vai exaurir, a gente não vai falar de todas as técnicas diferentes, do que existe e vai completar o assunto, mas a gente vai mostrar, vai dar alguns exemplos de diferenças entre algumas técnicas, Brasil, fora do Brasil, mas que são igualmente eficientes, desde que você treine. Vamos lá, então a gente já pode começar com postura. A gente já falou, aproveita, já vê lá no card, acessa o nosso vídeo que a gente falou sobre fundamentos do tiro e a gente também falou de postura. Então a gente vai encontrar atiradores usando uma base marcial com perna na largura dos ombros e pouco à frente, a outra um pouco atrás, e teremos atiradores excelentes nessa postura. Teremos campeões mundiais atirando nessa postura, até porque em algumas competições você é exigido que saia com as pernas paralelas, outras a gente sai de posição livre, mas a gente vai ter excelentes atiradores em várias posições. Até porque no final o que vai importar é o tiro. Por diversas vezes a gente pode ser demandado, efetuar disparos em posições não ortodoxas, fazendo pêndulo, abrigado, agachado, deitado. Então no final o que vai valer é a eficiência do tiro. Um exemplo claro disso é que muitos gostam de engessar, não, tem que atirar fazendo base marcial, isso aqui é errado. Mas se a gente for analisar, por exemplo, em grupos táticos, quando a gente entra em algum ambiente, é interessante que a gente fique com as pernas paralelas, até para que a gente tenha uma amplitude maior de movimento. E se, obviamente, a gente faz uma base marcial, eu teria uma facilidade aqui, mas começa a comprometer a minha amplitude desse lado. A gente percebe que existem técnicas diferentes e que podem ser utilizadas em situações diferentes. Então não engessa, vê qual é a melhor para determinado tema, para determinada função e aplica. O mais importante que isso, de ficar julgando ou criticando, escolhe a técnica ou várias técnicas, eu sugiro que você faça várias, seja apresentada e treina várias técnicas para que você possa utilizar de maneira correta em determinado momento. E agora a gente vai falar de um fundamento, mas que desse fundamento a gente pode desenvolver algumas habilidades. E a gente percebe que esse tema existem diversas técnicas, diversas posições diferentes, que é a empunhadura. Então a gente vai deixar aqui uma atenção maior nesse item, porque a gente já viu diversas técnicas diferentes. E a gente vai mostrar aqui. Então, arma fria, sem carregador, ok, checado. Então a gente percebe que aqui no Brasil é muito comum essa empunhadura, ok? Americanos, espanhóis, alemães, então várias outras nacionalidades utilizam essa empunhadura de preenchimento e dessa forma com pequenas variações. Mas uma variação bem maior do que essa, que a gente teve chance de perceber em Israel quando a gente esteve lá em 2010 fazendo o treinamento. Os israelenses usam, ao invés dos polegares estendidos, eles usam os polegares cruzados, ok? Eles usam dessa forma. Então, ao invés de criticar, você deveria perceber que eles não são menos eficientes por isso. Não à toa, os israelenses estão aí figurando entre os melhores combatentes do mundo. Então, é mais uma situação que reforça a nossa máxima. Você tem que treinar, para de dar desculpa e vai treinar. Independente de que técnica você escolheu, seja polegares estendidos, seja cruzado, você pode ser igualmente eficiente. Outro exemplo que eu posso dar, a gente conhece alguns atiradores esportivos, campeões mundiais, que atiram polegares estendidos, paralelos ao solo, mas que colocam um indicador na frente do guarda-mato.
e ele não é menos eficiente por conta disso. Existe mais um atleta que também já vimos atirar com 2 dedos no guarda-mato e também não é menos eficiente por conta disso. Então a gente percebe que existem diversas empunhaduras que são diferentes, mas não são erradas. O que a gente reforça, o que a gente prega é, independente da técnica que você escolheu, que você está utilizando, treine muito para que você seja fluido e eficiente. O que não dá para acontecer é uma técnica diferente e errada. Exemplo, a gente vê muito nos iniciantes, às vezes porque vem do revólver ou porque realmente não tem noção nenhuma, é pegar o polegar e jogar para trás. Isso aqui não existe, até porque cada disparo o ferrolho vai manusear. Então, no melhor das hipóteses, você vai atrapalhar a ciclagem da arma. Pode, inclusive, se machucar. Mas a atenção especial aqui é justamente nas empunhaduras diferentes, porém não erradas. Então, cuidado com as verdades absolutas. Não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, tem que ser assado. Você tem que ser fluido e eficiente. Então, treina bastante para que você atinja esse nível. E ainda falando de Israel, um assunto bastante interessante, que é de conhecimento aqui dos brasileiros, que os israelenses eles não utilizam munição na câmara. A arma não está para pronto emprego. Então, cada vez que o israelense saca, ele dá o golpe, ok? Então, ele saca aqui, dá o golpe para poder efetuar o disparo. E aí, muitos também vão criticar. Mas não tem munição na câmara, estou perdendo tempo. Os israelenses, eles usam muito bem. Mesmo não tendo munição na câmara, eles treinam de tal forma a ganhar fluidez e eficiência. Então eles conseguem sacar muito rápido, dar o golpe muito rápido e ser muito eficiente, o que só reforça a nossa tese. Independente da técnica que você utilizar, seja eficiente, cumpra o seu objetivo. Outro assunto bastante polêmico que a gente percebe entre vários instrutores é a questão dos olhos. Como eu disparo? 2 olhos abertos? Sempre. Às vezes, fazendo visada monocular, ou seja, fechando um olho, deixando o olho diretor aberto, sempre, às vezes, isso gera muita polêmica. Mas o que a gente percebe e o que é que a gente defende? Que você utilize a técnica ideal para a situação ideal. O que seria isso? Infelizmente, existem alguns instrutores que ficam passando verdades absolutas. Não, tem que atirar com os 2 olhos abertos sempre, porque no combate, por conta de limitação, de visada periférica. É verdade, mas isso se a gente estiver falando em combates aproximados. 2 olhos abertos, até porque eu posso precisar efetuar disparos rápidos, curtas distâncias e ainda assim ter a minha visão periférica na hora que eu for fazer cheque de perímetro e aí tranquilo. Mas eu também posso precisar efetuar alguns disparos em distâncias maiores, onde eu vou precisar de uma cadência de gatilho mais lenta, porque eu vou precisar de mais precisão, vou fazer alce-massa, vou puxar o gatilho com mais lentidão, buscando o quê? Uma maior precisão. E aí sim, a gente volta para o nosso olho diretor, seja esquerdo, seja direito, a gente pode precisar lançar a mão dessa técnica. Não dá para dizer que a vida toda a gente vai ter que atirar com os 2 olhos abertos. Então, posso precisar de 2 olhos abertos, posso precisar de fazer visada monocular e fazer uso da alça e da massa buscando a precisão com disparos de longas distâncias. Não é o comum, a gente sabe que estatisticamente os combates são muito aproximados, mas você pode sim precisar, como a gente já passou em alguns vídeos e vocês podem checar lá no nosso canal, disparos a 50 até 100 metros. Pode ser raro, mas pode ser necessário que vocês conheçam dessa técnica para poder utilizar naquele momento adequado. E vamos a outro tema bastante polêmico, que é a recarga emergencial, ou de combate, ou recarga rápida, onde a gente tem diversos instrutores que defendem que você possa fazer essa recarga, arma fria, que você possa fazer essa recarga na hora do combate, tapa golpe, arranca carregador, coloca outra, dá o golpe e volta. Isso seria uma forma. Outros defendem que você está atirando, a arma para aberta, você checa, retira o carregador, colocou o outro, fechei, liberei o ferrolho e volta para o combate. É outra técnica, ok? Enquanto a técnica basicamente é isso, existem essas diferenças. Outros, pelo menos aí a imensa maioria dos instrutores, defendem que você faça tudo isso na área de trabalho, que é o mais comum, para que você possa ter a visão da arma e do perímetro onde você está combatendo. Então, vou estar disparando, seja para Sanapane,
seja para fazer a recarga, que tudo seja feito na altura mais ou menos do queixo, que é a minha área de trabalho. Seja arrancando, seja liberando, inserindo o outro e fechando, que isso possa ser feito tudo na área de trabalho. Mas você vai encontrar também diversos atiradores que, na hora da recarga, ao invés de fazer a indexação com o queixo, ele faz na barriga, volta. São pequenas diferenças, são diferenças de técnicas, mas que podem ser igualmente treinadas e igualmente fluidas e eficientes. E é isso que a gente defende. Então, ao invés de você estar condenando alguma técnica, ela pode ser diferente e igualmente eficiente e fluida, desde que você treine. O que a gente tem visto, na verdade, muitos atiradores, instrutores, competidores, combatentes não treinam. Tendem a condenar determinada técnica, condenar determinada arma, mas na verdade ele nem treinou o suficiente aquela técnica, aquela doutrina, para aí sim exaurir e saber o que é que ele vai escolher como forma de treinamento. Quanto à recarga, independente de que técnica você escolher, treine muito para ser fluido e eficiente. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um conteúdo. A gente espera que vocês, de novo, tenham gostado, o feedback está bem interessante. E é evidente, pessoal, que a gente não exauriu o assunto. A gente sabe que existem diversas outras técnicas, doutrinas, que podem ser treinadas de forma que você ganhe fluidez e eficiência. Na verdade, tudo se trata de fluidez e eficiência, independente da técnica que você utilizar. Então, mais uma vez, cuidado com as verdades absolutas de alguns instrutores de tiro que às vezes querem condenar determinada técnica. Então vai lá, treina, vê se é interessante, vê se adequa a você e aí você vai treinar de forma fluida. Não exaurimos, fica ligado, pessoal, até porque você já sabe, ou a gente treina ou a gente dá desculpa, além de dar desculpa, condena outras técnicas. Então, ou a gente treina ou a gente dá desculpa e na rua já sabe, pessoal, fluidez e eficiência, porque na rua é sempre pior.